Quando surge família? Bom, vamos lá falar sobre o vice-campeonato do Palmeiras contra o Corinthians, né? Corinthians se consagrou campeão ontem ao empatar por 0-0 com o Palmeiras na Arena Itaquera. Rapaziada, esse vídeo acho que vai ser uma mistura de sentimentos aqui, porque eu acho que a gente precisa pôr um ponto final em algumas coisinhas aí, né? O Abel Ferreira, ele sempre fala, mas não vai dar para ganhar sempre. É um discurso muito vago, né? Porque, de fato, realmente não vai dar para ganhar sempre. Mas o que é ganhar sempre? Se for pelo Campeonato Paulista, eu concordo com ele. Eu usaria esse mesmo argumento. Perdemos o Campeonato Paulista. Não vai dar para ganhar sempre. Concordo com ele. Mas o Palmeiras, ele já vem de alguns anos somente com o Campeonato Paulista. Vale lembrar, rapaziada, que em 2023 nós só conquistamos o título do Brasileirão por conta do Botafogo. Fabinho, mas nós tivemos nossos méritos. Gente, mesmo com o mérito do Palmeiras, se não fosse a maior pipocada da história daquele time do Botafogo, o Palmeiras não seria campeão. Se o Palmeiras fizesse uma campanha perfeita, a gente não seria campeão. Em 2024, só ganhamos o Campeonato Paulista. E em 2025, não estamos jogando absolutamente nada e nem sequer ganhamos o Campeonato Paulista. O Corinthians mereceu ser campeão. Não só porque fez ontem, porque ontem eles agiram com o regulamento debaixo do braço, como um time argentino, vamos falar assim, cera atrás de cera, malandragem atrás de malandragem, e faz parte do futebol. O errado é o jogador do Palmeiras, que fica de braço cruzado, que vê o Hugo Souza ficar com a bola no pé esperando alguém pressionar para ele pegar a bola na mão. O errado somos nós, rapaziada. Em tudo nesse Campeonato Paulista, os erros foram 100% do Palmeiras. A gente não jogou futebol para ser campeão, porque se a gente jogasse futebol minimamente, a gente ganharia do Corinthians, porque o Corinthians tem um time muito mediano. O sistema defensivo do Corinthians é muito fraco. Tirando o goleiro, que é muito bom, os dois zagueiros e os laterais são fraquíssimos. E o Palmeiras jogou os dois jogos da final como um jogo treino, como um jogo contra o Sport pela segunda rodada do Brasileirão. O Corinthians jogou uma final de Copa do Mundo. O Corinthians jogou uma final de Campeonato Paulista. Por isso que mereceu, por isso que fez jus. E olha só, o Palmeiras jogando o mínimo, jogando sem vontade alguma, deu 80 chutes no gol no primeiro jogo, só tomou um chute a gol, que foi o gol, e no segundo jogo foi um jogo atípico. A bola não rolou, foi muita malandragem do time adversário, enfim. Mas o Palmeiras, mesmo assim, deveria ter entrado com sangue nos olhos. Não foi o que aconteceu. E é isso que preocupa, por isso que eu voltei ali em 2023, que a gente ganhou esse título do Brasileiro, ok, mas salvo pelo Botafogo. Já em 2024, o ano inteiro, nós não jogamos nada e só ganhamos o Paulista. Em 2023 não jogamos nada, só acordamos no final pela pipocada. E em 2025 nós já estamos quase no meio da temporada, vamos falar assim, né? Porque vai começar os campeonatos de verdade, acabaram os estaduais, vai começar Libertadores e Brasileiro, que é o que mais importa para nós. E o Palmeiras não demonstra nenhuma melhora tática, nenhuma vontade de vencer. Para mim ontem, não só o melhor em campo, mas o único que jogou bola ontem foi o Vitor Roque. O Facundo Torres, devido às limitações dele, ele ainda foi o que mais tentou, vontade não faltou, deu o passe para o Vitor Roque. Mas o Vitor Roque foi o cara que sofreu o pênalti para levar o Palmeiras para a final na semi contra o São Paulo. Foi o cara que deu mais perigo no jogo de ida contra o Corinthians e foi o cara que sofreu pênalti e tentou alguma coisa. Mas teve uma bola lá na esquerda. Mano, ele só recebeu pedrada, rapaziada. Vitor Roque só recebeu tijolada, só bola quadrada. E mesmo assim é o cara que mais tentou. Claro que com o retorno agora de Maurício, com a possível estreia de Paulinho o mais rápido possível, a gente vai melhorar ainda mais. A diretoria fez a parte dela. Fez o que precisava ser feito em questão de reformulação de contratação. Mas é aquilo que a gente sempre falava muito isso do ano passado para cá. Não é só a reformulação de chegadas e sim de saídas. O Palmeiras eliminou muito jogador que já estava em fim de ciclo, ok, mas ainda faltam alguns. Do time titular, por exemplo, Mike, não dá mais, né? O Mike não dá mais.
Que saudade do Marcos Rocha. Tá na hora de ir lá no Milan buscar o Emerson Royal, sim. Subir o Gilberto e ficar Emerson Royal e Gilberto. Negocia o Mike, negocia Giai. E o Marcos Rocha vai ser somente até o final desse ano, porque é o contrato dele que se encerra, né? Agora sim, rapaziada, o Rafael Veiga, não vou crucificar ele pelo pênalti perdido ontem, porque ele chamou a responsa, pediu para ser capitão e tudo mais. A questão não é essa. O debate ele é muito mais amplo. Não esteja num debate vago. O Rafael Veiga é ídolo do Palmeiras. Nada disso vai apagar. Só que assim, ele tá andando em campo. Olha, rapaziada, chega a ser nojento você assistir jogo do Palmeiras vendo o Rafael Veiga. Parece que o Rafael Veiga tá com o salário atrasado. Parece que enfiaram uma arma na cabeça dele no pré-jogo e falaram, você não pode jogar mais. Porque ele esqueceu como se joga bola, não chama mais a responsa, somente nos pênaltis. E, acima de tudo, tá num desânimo total. Meu irmão, não tá satisfeito? Tudo bem, a gente sabe que você sempre quis sair para um clube europeu. Vaza, velho, vaza. A janela do meio do ano tá aí. Quer jogar o Mundial? Joga o Mundial pelo Palmeiras, depois vaza. Mas até lá, você tem que ser reserva do Maurício. E Abel Ferreira, aí é com você. Você vai ter culhão de tirar o Rafael Veiga de titular? Você teve no ano passado, quando o Maurício estourou, o Veiga pegou o banco dele. Aí o Maurício se machucou naquela primeira ocasião. O Veiga recuperou, jogou bem, inclusive. Depois ficou Maurício e Veiga jogando juntos. Agora no Campeonato Paulista. Não dá mais. Rafael Veiga não tem mais condições de jogar. Ou dá um chacoalhão nele, 2 tapas na cara e fala assim, acorda, cara, acorda. Ou negocia. Ou deixa ele no banco. Não tem mais condições desses dois jogadores, na minha opinião. Mike e Rafael Veiga estão sempre parecendo que estão desanimados. Porque já ganharam tudo. Eles olham no vestiário para um lado, para o outro, para uma frase motivacional, para um outro atleta e falam, já ganhei tudo, ganhando, eu quero ganhar. Lógico que eles queriam ganhar ontem, mas se perder tanto faz. E nós não precisamos de jogadores que se perder tanto faz. Outro ponto muito importante, Abel Ferreira. Quando você tá para reclamar da torcida, que a torcida não canta, que a torcida não comparece, aí você é um leão. Ontem na coletiva, só resposta curta, não vai ganhar sempre, bababá, tchau. Volto no que eu falei no início. Essa frase não vamos ganhar sempre, ela só vai servir, ou só servia, para o Campeonato Paulista. Ela acabou, ela já não serve mais nem para o Campeonato Paulista. Porque no Brasileirão nós já não ganhamos esse ano. Na Libertadores já faz bastante anos que a gente não ganha. Copa do Brasil é a mesma coisa. Então essa frase acabou, Abel Ferreira. A partir de agora você vai ter que dar justificativa porque você está à frente do maior clube do Brasil e ganha muito bem para isso. E outra coisa que já deu também, vamos falar um pouquinho sobre a diferença desse clássico que foi gigantesca, né? O Corinthians, os caras jogaram uma cabeça de porco no gramado. O Yuri Alberto chutou a bandeirinha do Allianz Parque, saiu dando beijo no outro jogo pra torcida. E eu tava na frente desse lance. Não teve um jogador do Palmeiras que foi cobrar o Yuri Alberto nesse caso. Ficou mandando beijo pra torcida do Palmeiras, todos deram as costas pra ele. Nós estamos jogando um clássico dentro da nossa casa. O jogador rival fez o gol, acompanha no olhar pra ver se ele vai provocar a torcida, que é o maior patrimônio, e a gente não tem como se defender em campo. Ninguém tá nem aí pra nós. Ontem, sinalizador e bomba jogado no campo. Jogador subindo na bola. 50 minutos de jogo parado, cera pra todo lado. O Corinthians não tá errado, não. A torcida do Corinthians também não tá errado. Eles fizeram a parte deles. Só que quando a gente vai fazer a nossa, a gente é escorraçado internamente. Quando a gente vai fazer ter essas mesmas atitudes que a torcida do Corinthians e os jogadores do Corinthians tiveram, a gente é tido como errado, como vândalos, como malandros, como... não... A gente tem que ser um time de santinho, não pode brigar, não pode debater, não pode defender as cores do Palmeiras, tem que ser na bola, tem que ser ali tranquilinho. Se o jogador fizer cera, eu vou andando até ele, eu não vou correr e não vou dar um empurrão nele, eu não vou partir pra cima, eu não vou demonstrar respeito. Se o Palmeiras tá goleando, o torcedor não pode gritar olé que o Abel fica bravo. Enquanto isso, eu já listei tudo o que aconteceu entre Palmeiras e Corinthians nos últimos jogos, né?
O Corinthians jogou 2 finais como se fosse uma final. O Palmeiras jogou 2 finais como se fosse um amistoso. E isso não pode acontecer. Por fim, Leila Pereira, que estava acertando muito nas últimas semanas, ela vive uma instabilidade incrível de emoções, de palavras. Ela, quando tem um microfone na boca, você tem que ficar com muito receio. Mas enfim, ela estava indo tão bem. Aí ontem ela me dá essa declaração, conversando com o presidente do Corinthians. A gente é sempre muito bem tratado aqui, só não tratam bem a gente dentro de campo, vocês sempre ganham. Cara, isso daqui, eu não tenho nem o que falar, velho. Ela tinha que vir hoje no primeiro horário e pedir desculpas por mais uma declaração ridícula que ela deu, diminuindo e menosprezando o clube que ela preside, não que ela torce, porque existe uma grande diferença. Quem fica somos nós, palmeirenses, eu e você que está me assistindo. Ela é só uma presidente. Daqui a 3 anos, acaba o mandato dela, 2 anos e meio, e ela vai sair. Ela vai visitar um pouquinho a área do café, vai comer uma pizza um dia, mas ela não vai estar mais à frente do Palmeiras. E talvez vai patrocinar, dirigir outro clube, outra confederação, não sei. Mas isso aqui é inadmissível. Resumindo, rapaziada, eu não fiquei tão chateado pelo título de ontem não, que a gente perdeu. Mas eu fiquei muito preocupado, estressado e também triste pelo que pode acontecer. Porque o time do Palmeiras hoje, ele é mal treinado. Ele é um time sem ambição. E o Abel Ferreira sempre disse, se ele não tivesse mais ambição, ou se os atletas dele não tivessem mais ambição, ele sairia. Então, Abel, ou você consegue dar ambição a esse time, ou é melhor, de fato, você encerrar o seu ciclo. Eu espero que você consiga reverter como você sempre reverteu, porque você é o maior técnico da nossa história. Mas nos últimos anos aí, a gente tem um aproveitamento pífio em jogos decisivos. O Palmeiras, em jogos grandes, tem um aproveitamento de 36% nos últimos anos. Isso é péssimo e reflete nos títulos que a gente não tem conquistado nos últimos anos. Repito, Brasileirão de 23 foi lindo, maravilha, vamos sempre buscar por mais. Mas se não fosse o Botafogo, a gente não tinha ganho lá porque nós não jogamos nada. Acordamos só no final do campeonato por uma pipocada histórica deles. 24, péssimo ano. E 25, caminha para ser um ano terrível pelo futebol apresentado. A gente espera que mude porque tivemos grandes reforços. E com grandes reforços a gente tem uma esperança de um futebol melhor. Mas o futebol que a gente está vendo nesse ano de 2025, que é o mesmo que reflete ao ano de 2024 que foi péssimo, não é um futebol que nos agrada e que sim, preocupa muito. Reflita, torcedor palmeirense, reflita, Abel Ferreira, reflita, jogadores. A gente está de saco cheio de sentar no contrato, de sentar numa desculpa de falar assim: nós ganhamos tudo nos últimos anos. Não, futebol é hoje. A gente tem que lutar para ganhar mais. Não vamos ganhar sempre? Ok, mas tem que lutar sempre. E não foi o que o Palmeiras fez contra o Corinthians. Abraço.